Meus irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Versículos 22 ao 24. Eu vou aguardar alguns instantes, vocês localizarem o texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 ao 24, que diz: Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direi: Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Irmãos, temos lido a parte final do capítulo 12 do primeiro livro do profeta Samuel. Nesta narrativa, Samuel exausto de suportar tamanha responsabilidade que pesava sobre os seus ombros. Conhecemos a história de Samuel. De fato, Samuel se constitui um personagem bíblico brilhante, ao mesmo tempo exerce as funções mais importantes dentro da nação: a de profeta, a de juiz e a função de sacerdote concomitantemente. Ao mesmo tempo em que Samuel era profeta, era também sacerdote, e ao mesmo tempo em que era profeta e sacerdote, ele era também juiz em Israel. E ele cumpria as funções de maneira fiel, dedicada, leal. Mas agora já exausto, cansado, ele começa a se dirigir ao povo após apresentar os seus argumentos, mostrando situações, evidências. Ele chega à parte final.
22, o Senhor não desamparará o seu povo. Ainda que Samuel soubesse que as suas atividades eram temporais, passageiras, ele estava liderando aquele povo por um tempo. E ele sabia que o tempo já estava se esvaindo. E mesmo assim, ele dizia àquele povo: o Senhor não desamparará vocês. O Senhor não os abandonará. O Senhor não vai desampará-los por causa do seu grandioso nome. Quer dizer, neles não havia mérito. O Senhor haveria de permanecer com eles, apesar deles. O Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome. Aí Samuel diz: porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Era como se Samuel estivesse dizendo, e na verdade estava: foi Deus que escolheu vocês. Aprove a Deus fazer de vocês o seu povo. Aprove a Deus vos escolher dentre todas as nações. Privilégio, mas todo privilégio implica em responsabilidades. No passado, Deus havia escolhido o povo de Israel. Hoje, nessa atual dispensação, a da graça, o Senhor tem escolhido outro povo no meio do povo, quer dizer, a igreja. Nós que fazemos parte da igreja peregrina, nós somos privilegiados. Sim, privilegiados, porque Deus nos tem escolhido, Deus nos tem separado, Deus nos tem agraciado para que nós sejamos o seu povo aqui na terra, povo especial, zeloso de boas obras, como Paulo disse a Tito. Sim, o povo de Deus é especial, é zeloso, é de boas obras. Que privilégio temos nós de fazer parte deste povo, o povo que caminha rumo à pátria celestial. Nós fomos escolhidos por Deus, e o fato de Deus nos ter escolhido deve em nós ter gratidão, reconhecimento pelo que o Senhor tem feito por nós. Verso 22: pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. O salmista, ele fala no Salmo 27, versículo 10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi dizia: ainda que o seu pai ou a sua mãe o abandonarem, ele tinha a certeza, a segurança de que o Senhor o recolheria. É difícil, mas às vezes acontece de um filho ser abandonado pelo pai, ser abandonado pela mãe,
E neste caso, ainda que acontecesse, Davi sabia que Deus não o abandonaria. Deus jamais nos abandona. Pelo contrário, nós que muitas vezes o abandonamos, nós que muitas vezes mas está a nos recolher ao seu regaço, a nos proteger, a nos consolar, a nos alimentar. Glória a Ele para sempre. O Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Verso 23. E quanto a mim, diz o profeta Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Sabemos que há pecados por ação e há pecados por omissão. O pecado por ação é aquilo que a pessoa faz. Pecado por omissão é aquilo que a pessoa deixa de fazer. Nesse caso, Samuel fala de um pecado de omissão, deixar de fazer. Aqui, deixar de fazer o quê? De orar. Ele diz: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Dentro desse texto, deixar de orar pelo povo, de nossa parte, se constitui pecado. Se nós deixarmos de orar pelo povo, oração intercessória, é pecado contra o Senhor, é pecado contra Deus, deixar de orar. Então, meus irmãos, devemos orar sem cessar, como diz a palavra de Deus. Orar sem cessar. Devemos orar na alegria, devemos orar na tristeza, devemos orar na abundância, devemos orar na escassez, devemos orar na saúde, devemos orar na doença, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A nossa vida deve ser movida pela oração. É pecado, igreja, deixar de orar. Samuel, ele fala com segurança: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Profeta Oséias, ele fala no capítulo 10, versículo 12: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias fala que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a Deus. Significa dizer, é tempo de orar, é tempo de derramar o nosso coração perante Ele, é tempo de suplicar, é tempo, irmãos, de orarmos a Deus, porque os dias são maus. Quantos displicentes, quantas pessoas negligentes, quantos cristãos
Mas Deus, através da sua palavra, mais uma vez, Ele nos orienta, Ele nos admoesta de que é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a Deus em oração. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ainda dá tempo de buscar a Deus. Ainda é possível, através da oração, mantermos um relacionamento estreito, íntimo, pessoal com o nosso Deus em oração. E a Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Voltando ao texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando contra Deus. Pecado de omissão. A pessoa deve orar em todo lugar. A pessoa deve orar em todo tempo, porque a oportunidade é oportuna, é propícia. Samuel prossegue dizendo, final do verso 23: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, como profeta, ouvia a voz de Deus e se dirigia ao povo. Como sacerdote, ele levava a Deus, e como juiz, ele mostrava o caminho bom. Ele apontava para o caminho direito, quer dizer, o caminho da legalidade, o caminho bom e direito, através da palavra, era mostrado ao povo. O povo de Israel estava bem orientado. Durante décadas e décadas e décadas, Samuel percorria toda a nação, anunciando a palavra, anunciando a mensagem, anunciando o caminho bom e o caminho direito. E a Bíblia fala que nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Acerca de Samuel, a Bíblia fala que nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Significa dizer que tudo quanto Samuel falava, Deus confirmava. Tudo quanto Samuel dizia, Deus ratificava, porque Samuel era homem de Deus. Ele andava com Deus, ele era sincero, era fiel, era reto, era homem que andava em santidade. Ele dizia, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar, eu ensinarei o caminho bom e direito. Não só como profeta, não só como sacerdote, cada um de nós, como servos, servas de Deus, nós devemos apontar para o caminho bom, o caminho direito. Nós, como pais,
Vocês, as irmãs, como mães, nós devemos apontar para os nossos filhos: filho, aqui está o caminho bom. Filha, aqui está o caminho direito. Não é o que nós queremos, é o que a Bíblia diz. É o que está estabelecido no mandamento padrão, a santa, gloriosa palavra de Deus. Samuel estava disposto a mostrar para o povo, a ensinar às pessoas o caminho bom e direito. Verdade é que às vezes as pessoas não querem ser ensinadas neste caminho que é bom, neste caminho que é direito, mas nós devemos nos dedicar à pedagogia divina, à pedagogia da santa e bendita palavra de Deus, e ensinar o caminho bom, o caminho direito. Para finalizar, o versículo 24, capítulo 12, primeiro livro de Samuel, versículo 24: somente temei ao Senhor. Samuel estava dizendo: é necessário, tão somente, que cada um de vós tema a Deus, tema ao Senhor. A Bíblia diz que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Não é de todo crente, é de todo homem, quer dizer, é de toda pessoa, é de toda criatura, é de todo ser humano. É nosso dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A pessoa que teme a Deus é bem sucedida no que faz. A pessoa que teme a Deus anda em santidade, pratica a justiça, tem prazer em seus mandamentos. A Bíblia fala, Salmo 112, versículo 1: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A Bíblia está dizendo, aqui no Salmo 112, que a pessoa que teme a Deus é muito feliz. A pessoa que teme a Deus é muito abençoada. A pessoa que teme a Deus é bem-aventurada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Como é maravilhoso uma vida temendo a Deus em todo o tempo. A pessoa que teme a Deus se afasta do mal. A pessoa que teme a Deus procura andar em santidade. Samuel diz: tão somente temei ao Senhor. Temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Olha o que ele fala no verso 24: devemos temer a Deus, devemos servi-lo com fidelidade e servi-lo com todo o nosso coração. Não basta apenas servir a Deus, é necessário servir a Deus com fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade nos negócios, fidelidade à igreja, fidelidade à família, fidelidade em tudo. Escrevendo nas suas cartas,
ele fala de um servo que ao presbítero Caim, a quem ele amava na verdade. O apóstolo João, ele diz: muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Com certeza, o testemunho daquele presbítero Caio, naquela comunidade em que ele estava inserido, era de um homem temente a Deus, obediente, fiel, que andava em santidade, ao ponto da comunidade, dos irmãos testificarem ao apóstolo João que Gaio andava na verdade. O apóstolo confidencia dizendo: não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aí ele aconselha, terceira epístola de João, versículo 5: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Olha o que a Bíblia está dizendo: proceda fielmente em tudo o que você faz. Irmãos, nós devemos na nossa vida proceder com fidelidade em tudo. Ser fiel a Deus, ser fiel à Bíblia, ser fiel à igreja, ser fiel à nossa família, ser fiel nos nossos negócios, ser fiel nas nossas atribuições, ser fiel em tudo. O texto fala, versículo 5 da terceira epístola de João: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Quer dizer, seja fiel dentro dos seus relacionamentos na igreja com os irmãos, mas seja fiel também com os estranhos, com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Fidelidade é o que Deus espera de cada um de nós. O profeta Samuel, ele fala, capítulo 12, versículo 24 do primeiro livro de Samuel: tão somente temei ao Senhor, servi-o fielmente com todo o vosso coração. Além da fidelidade, além do serviço fiel, do temor a Deus, nós também devemos servir a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Precisamos sempre apresentar a Deus o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas habilidades, o melhor do nosso ser. Para Deus devemos sempre apresentar o nosso melhor, e assim Deus estará se agradando de cada um de nós. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Não somente temei ao Senhor, servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fiz. Samuel
finalizando, ele traz a lembrança do povo de Israel, as coisas grandiosas que Deus havia feito na vida deles. Também podemos trazer à nossa lembrança as coisas grandiosas que o Senhor já tem feito por cada um de nós. Quantas maravilhas Deus já operou na nossa vida, quantos livramentos, quantos milagres, quantas obras extraordinárias o Senhor já fez na nossa vida, e nós devemos agradecer, viver agradecendo e oferecendo a Ele o melhor da nossa vida, porque Ele é bom e a sua benignidade ela dura para sempre. Quem pode dizer amém?